Vamos começar. We're going to start this session, so please get back to your seat. So we are going to start this session all about elevator pitch, how to make a nice elevator pitch. Now, of course, Sophia is going to take you through the intricacies of how to be a stellar performer when you make elevator pitches. And let me tell you one more thing. The elevator pitch is not going to just help you for this entrepreneurship course. Very soon you're going to be passing out from here. You're going to be going for jobs. You're going to be going for interviews. If you understand the nuances, the techniques of how to give a stellar elevator pitch, I can guarantee you, this is experience that I've had over working for different companies. If you learn the skills of how to present yourself in a short manner, in a concise manner, if you learn the skill of understanding how the person in front of you with whom you're speaking, how he's feeling, how he's thinking, this is about not just about presenting your idea. It's also about empathy. It's also about relating yourself with the person as to what is appropriate, how should you present, what is the confusion that the person in front of you has, whether it's one individual or whether you're speaking in front of a large audience. You need to have that understanding. Put yourself in the shoes of the people whom you're speaking to, and that way you're going to be a very good communicator. It's also very important to be able to think and put your ideas in a very structured way so that the person whom you're talking to does, even if he is not aware or it's the first time it's listening to him, to some new idea that you have, it's not overwhelming. He can relate to it. He can see why this should be a good idea. So more on that, I would let Sophia elaborate. And Sophia, thank you very much for this presentation. Olá, bom dia. Bom dia, o professor Anish já começou por explicar grande parte do que é o elevator pitch e para que é que ele serve. E como vocês podem ver pelo título da apresentação, ela chama-se A Arte do Elevator Pitch e o professor Anish também já referiu um pouco sobre isto. Isto é muito mais do que ciência, é muito mais do que números exatos. Muitas vezes é uma arte conseguir ter este poder de comunicação e passar esta mensagem. Portanto, o que nós vamos falar hoje é não a arte do elevator pitch em 30 segundos ou menos, e por aqui vocês podem ver se é possível fazer em 30 segundos, 3 minutos é peanuts, ok? Portanto, em 30 segundos é efetivamente possível e é para isso que nós praticamos muitas vezes fazer um elevator pitch. Isto porquê? Porque 30 segundos é provavelmente um dos maiores espaços de tempo do elevador a subir num edifício muito alto. Nem no Burj Khalifa, não é? O maior edifício do mundo no Dubai, é 3 minutos. Portanto, vocês considerem-se privilegiados por terem os 3 minutos e não reclamem, porque é mais do que tempo suficiente para conseguirem fazer a apresentação e passarem a vossa mensagem. O que é que nós precisamos para fazer um elevator pitch? Basicamente, 3 coisas. Precisamos ter uma ideia, não é? Uma proposta, alguma coisa que queiramos comunicar, não precisa de ser necessariamente uma ideia de negócio. Pode ser alguma coisa que vocês querem alterar na vossa empresa, onde vocês trabalham. Uma proposta que vocês têm a fazer ao vosso chefe. Pode ser qualquer coisa que vocês querem convencer um amigo vosso a ir convosco a uma viagem. Qualquer coisa que vocês queiram passar, qualquer ideia que vocês queiram passar a alguém e que querem, obviamente, que essa pessoa fique convencida e que vos siga ou que concorde com a vossa proposta. Portanto, uma ideia, mas precisamos também de um palco. E um palco não tem que ser exatamente um palco como este. Pode ser uma oportunidade. Pode ser um elevador, pode ser o restaurante, pode ser o café. E essa oportunidade muitas vezes aparece sem nós conseguirmos controlar. Portanto, sem nós conseguirmos precisar exatamente quando é que vamos ter essa oportunidade. E é por isso que é tão importante estarmos preparados com a nossa mensagem para a oportunidade que nos vai surgir sem nós sabermos quando. É claro que vocês aqui, na cadeira, obviamente sabem quando vão fazer o vosso elevator pitch, sabem onde, em que palco. Mas muitas vezes isso não acontece. Imaginem que o vosso pitch, e vocês já vão ver a seguir, serve também para comunicarem a vossa ideia de negócio a um cliente. E o cliente pode-vos aparecer inesperadamente e vocês têm que estar sempre preparados
para passar essa mensagem, para comunicar a vossa ideia. Portanto, uma ideia, ou uma proposta, ou algo que vocês queiram passar a alguém, um palco e, obviamente, uma audiência, não é? Temos que estar a falar para alguém. E esse alguém com quem estamos a falar pode mudar completamente a nossa mensagem. Obviamente, o pitch que eu vou fazer a um investidor há de ser diferente do pitch que eu vou fazer a um cliente, ou há de ser diferente do pitch que eu vou fazer ao meu amigo para o convencer a vir comigo a uma viagem de um mês para a Tailândia. Okay? Mas tudo isto são formas diferentes de fazer um elevator pitch. Portanto, quais é que podem ser as diferentes tipologias de audiência? Nós podemos falar, o mais típico, e é daqui que surge este conceito de elevator pitch, é falar para um investidor, portanto, alguém que tem o dinheiro no bolso e do qual nós precisamos, e nós temos que o convencer a passar aquele dinheiro do bolso dele para o nosso bolso para podermos implementar a nossa ideia. Mas, obviamente, também podemos fazer um pitch a um parceiro ou a um cliente, não é? Cada vez, vamos imaginar que vocês têm um espaço físico, cada vez que alguém entra no vosso espaço físico, é uma oportunidade de vocês convencerem o vosso cliente da proposta de valor que têm para oferecer, ok? Mas, e não menos importante, o elevator pitch pode também ser utilizado para falar com o vosso chefe. Portanto, isto não é só para empreendedores. Isto é também para quem está a trabalhar por conta de outrem e é proativo e tem ideias e tem projetos e quer passar essas ideias e projetos e para isso precisa destas técnicas de comunicação de forma rápida e eficiente para convencer o vosso chefe de uma qualquer ideia que vocês tenham, nem que seja até mesmo, e atualmente tem sido muito utilizado, para convencer os chefes a trabalhar remotamente. Sabem que essa é uma trend muito grande, o trabalho remoto, mas em Portugal o trabalho remoto ainda não é muito utilizado. Então, muitos trabalhadores por conta de outrem têm estado a fazer pitches aos seus chefes para convencê-los da proposta de valores e convencê-los de qual pode ser a mais-valia deles estarem a trabalhar remotamente, ok? E os conteúdos, apesar da audiência ser diferente e nós, obviamente, temos de adaptar o nosso pitch conforme a nossa audiência, mas vão ver que os conteúdos são muito parecidos nas diferentes situações. Agora, vocês pensam assim, se eu terminasse agora aqui a minha apresentação, vocês pensam, ok, tenho a informação toda, preciso de uma ideia, preciso de um palco, de uma oportunidade e preciso de uma audiência, ok, tenho que adaptar a minha mensagem em relação à minha audiência. Tenho a informação toda. E se eu terminasse aqui a minha apresentação, vocês, uma plateia de Ciência e Engenharia, se a seguir saíssemos da sala e vos pedissem para fazer um pitch, o que ia acontecer era isto. Hey, I've got a great idea for a business. That's exciting. Tell me about it. I've developed a chemical isomer that links to volatile organic compounds causing carbon bonds to rupture and wraps them in a nanotube coating. Huh. That's a little confusing. Can you dumb it down for me? Sure. What I do is I take a proprietary isomer that I developed with a picric acid wash that hollows out the carbon bonds and replaces them with a nanotube wrapping. Okay, so I guess it's pretty technical. Oh yeah. I've been working on this isomer for 9 years. So what's the business idea? To sell it, To who? everybody will want one. What for? So they can wrap their volatile organic compounds in carbon nanotubes. I think you might need a target customer. I don't think I need to wrap my compounds in your nanotube. Well, maybe not you. So, for people who buy it, what's the value you are providing them? I've developed a chemical isomer that links to volatile organic compounds causing carbon bonds to rupture and wraps them in a nanotube coating. You've said that already. This is getting annoying. Why should anyone care about your isomer? I spent 9 years on this. I know that. Okay, pretend I'm an investor. How can I make money off your product? By selling it. You're a smart guy, but try not to think like a scientist. Think like a business person. Okay. Value chain. Term sheet. I have to go now and answer that.
That's not your phone. I know. E para aqueles que são de química, não se sintam muito identificados com esta história e pensem que há luz ao fundo do túnel. Eu também sou de química, portanto, as coisas podem mudar um dia. Efetivamente, isto é o que acontece. Vocês ficam demasiado agarrados à vossa solução porque perderam muito tempo, muitas vezes, e por isso é que nós insistimos tanto no conceito de prototipagem, de teste, prototipagem e de teste, para que vocês tenham mais rapidamente o contacto com o cliente e possam mais rapidamente falhar e não perder tanto tempo com aquela ideia de negócio e depois, quando formos ver, afinal, quem é que precisa disto? Ninguém, não é? E, obviamente, se vocês passaram 9 anos, como ali a personagem, a desenvolver uma ideia, qualquer que seja, é claro que é muito difícil ouvirem alguém dizer isso não serve para nada, isso é horrível, ninguém vai precisar disso, porque há um attachment muito grande à vossa ideia de negócio, e isso é natural. E é por isso que a ideia aqui é vocês desenvolverem, terem ideias, sim senhor, mas rapidamente testarem e pensarem, verem com o consumidor, com o potencial cliente, quais é que são, qual é que é o potencial de negócio, ou seja, como é que vocês convertem a vossa ideia, efetivamente, numa ideia de negócio. Portanto, como vocês viram através do vídeo anterior, a pessoa pode ter a melhor ideia do mundo, mas se não conseguir convencer ninguém da sua ideia, é uma ideia, ok? Ela não vai criar valor, ela não vai ter impacto. E muitas vezes as palavras podem fazer totalmente a diferença, não é? Eu vou-vos passar a seguir um exemplo, que é um exemplo um bocadinho mais emocional e do mundo da publicidade, mas o facto é que uma pequenina diferença nas palavras que são utilizadas no vosso elevator pitch pode causar completamente um impacto muito maior ou menor naquilo que está a ser percebido pela vossa audiência, pelo vosso investidor, neste caso aqui, do pitch que vocês vão fazer na cadeira. What did you do to my sign? I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Como vocês viram, vocês podem ter um impacto muito maior mudando apenas a forma como vocês comunicam. Isto é muito utilizado no elevator pitch, principalmente na forma como comunicamos a nossa oportunidade. Posso-vos dar a seguir mais alguns exemplos, mas muito rapidamente a nossa oportunidade pode ser comunicada de diferentes formas, utilizando os mesmos valores, utilizando a mesma informação. Vamos imaginar que vocês estão a trabalhar com uma ideia de negócio que pretende reduzir o número de acidentes, o número de acidentes de automóvel. E vocês, a informação que têm é que no último ano, portanto em 2018, houve, não sei, 5.400 acidentes de automóvel só em Portugal. Vocês podem começar por simplesmente apresentar esta informação da forma como ela está. O nosso problema são os acidentes de automóvel. Para vocês terem uma ideia da dimensão deste problema, posso-vos dizer que 5.400 acidentes de automóvel ocorreram no último ano. É uma forma de o dizerem. Podem dizer também que
5.000 podem dividir o número total por o número de dias de ano e dizer em cada dia, ou cada dia que passa, mais X acidentes ocorrem, acidentes de automóvel. Podem dividir até por segundos, isso muitas vezes acontece muito até com ideias de negócio associadas à área da saúde, onde, por exemplo, nós apresentamos o número de pessoas que contraíram uma determinada doença ou que têm um determinado problema por segundo. E às vezes o que se pode fazer também é, no final da apresentação, dizer, no fim desta apresentação, que durou 3 minutos, mais X pessoas foram detectadas com esta doença. Isso tem um impacto, obviamente, muito grande. Vocês podem também pegar no número de pessoas que têm um acidente de automóvel e o número de população de Portugal e fazer uma relação e dizer, olhem para os vossos 5 colegas que estão ao vosso lado, um deles poderá ter a probabilidade de ter um acidente de automóvel durante o próximo ano. E estão a ver como a força da mensagem está a mudar drasticamente cada vez que eu transformo a mesma informação, ok? Portanto, para fazer um elevator pitch, já perceberam que vão precisar de falar do problema. Eu sei que temos estado a massacrar-vos muito durante esta semana com o problema e vocês estão cansadíssimos de ouvir falar sobre isto, mas a verdade é que ele é extremamente importante e, obviamente, não poderia deixar de estar presente no pitch. Mas para o pitch vocês vão precisar desta fórmula. Já que gostam de matemática, dou-vos uma fórmula. 6Ws mais 2H. Não é uma fórmula química. Ela tem um significado. O W é para why, what, which, when, where. E os 2Hs para how e how much. Portanto, estas são as informações que vocês têm que ter presente têm que passar no conteúdo do vosso elevator pitch. Vamos ver cada uma delas. Portanto, o porquê, já sabem, tem a ver com o problema, já falámos sobre isso várias vezes aqui nas aulas, vocês têm que identificar muito bem o vosso problema e quantificá-lo, quanto melhor possível, ok? Não se esqueçam destes truques de mudar a informação de forma a ela ficar mais impactante, mas a mensagem sobre qual é o problema que vocês estão a atacar, a tentarem o mais possível que esse problema esteja validado, que realmente se perceba que ele existe, é muito importante. E está provado que as empresas que começam com o problema, ou seja, que vendem o problema aos seus clientes, têm muito mais sucesso do que as empresas que se concentram só no que é que vão vender, ou seja, no seu produto ou no seu serviço. O Simon Sinek é um autor norte-americano e ele desenvolveu uma teoria que depois passou para livro e dá muitas palestras, inclusivamente cursos. O livro chama-se Start with Why, se tiverem curiosidade, e ele diz porque é que devemos começar com o porquê. Ou seja, ele estudou várias organizações e percebeu que aquelas que tinham mais sucesso eram aquelas que começavam ou que vendiam ao seu cliente o porquê da existência daquela organização. Então, a teoria, rapidamente, eu não trouxe aqui um desenho, mas é um desenho muito simples que vocês podem visualizar. São 3 círculos integrados uns nos outros. O círculo central diz why, porquê. O círculo do meio diz how, como. E o círculo externo diz what, o quê. Portanto, why, how, what. E o que ele verificou foi que a maior parte das empresas o que faz é começar pela layer externa, pela camada externa, é comunicar o que é que faz, ou o que é que vende, ou que serviço presta. É um serviço de viagens, é um dispositivo médico, é um software, ok? E o que ele percebeu foi que as empresas que comunicavam, que vendiam, ou que se concentravam mais no porquê da sua existência, ou seja, no círculo central, porquê que faz sentido haver esse sistema de viagens, porquê que faz sentido existir este dispositivo médico, eram aquelas que tinham mais sucesso, ok? A Apple o que faz é vender equipamentos simples de utilização e que toda a gente, que sejam user-friendly e que toda a gente goste, que tenham um design apelativo. Este é o porquê da existência da Apple, ok? Como é que eles fazem? Através de muitas, obviamente, de muita tecnologia e também de uma aposta muito grande na user experience de todos os seus produtos. O que é que vendem? Por acaso vendem computadores, iPads, telefones, mas podiam vender qualquer coisa. Porque nós compramos é o porquê. Nós compramos o porquê da existência desta empresa e não o que ela vende.
E vocês veem que a Apple é uma das poucas empresas que entrou em vários segmentos de mercado, portanto, telecomunicações é completamente diferente dos personal computers e teve sucesso. Porque nós estamos a comprar o porquê da empresa. Nós estamos a comprar o status de ter um iPhone, de ter um MacBook Pro, nós não estamos a comprar o produto em si. Ok? Portanto, centrem-se no porquê e se vocês tiverem o vosso porquê muito bem definido, o porquê da vossa organização, têm meio caminho andado para terem sucesso, segundo a teoria do Simon Sinek. E no vosso pitch, não se esqueçam de passar sempre esta mensagem. Qual é o problema que vocês estão a atacar e quantificá-lo. Claro que não é só falar do problema, também temos depois de falar da solução. E quando falarem da solução no vosso elevator pitch, aqui sim têm os vossos 20 segundos de fama para explorarem as vossas especificações técnicas. Mas são 20 segundos, não são os 3 minutos que o colega anterior a personagem utilizou só a falar da parte técnica, ok? Atenção, quando eu digo para falarem da parte técnica, não é para utilizarem termos técnicos, porque a ideia do elevator pitch é que ele seja acessível a qualquer tipo de audiência. E, portanto, vocês não devem nunca utilizar termos técnicos no vosso elevator pitch. Mas, obviamente, vocês têm que passar uma mensagem de credibilidade. Nós temos que ficar convencidos que vocês percebem do que estão a falar e que aquilo é, de alguma forma, realizável. Não pode ser uma ideia megalómana que toda a gente percebe que aquilo não tem possibilidade nenhuma de tecnicamente ser viável, certo? Tem que ter um discurso credível, mas, ao mesmo tempo, compreensível por qualquer audiência. Para vocês testarem isto, pode ser interessante se tiverem irmãos mais novos, se tiverem primos, se tiverem crianças na família, se conhecerem alguém que tenha filhos, testarem este discurso com crianças. Primeiro porque as crianças são ótimas a fazer perguntas e vão questionar o vosso elevator pitch do início ao final. E segundo porque se elas perceberem o que é que vocês estão a fazer, qualquer audiência vai entender o que é que vocês propõem, ok? É também importante que quando falam da vossa solução, ou seja, da forma como vocês vão resolver o problema, que vocês indiquem também outros detalhes, como, por exemplo, se tiver propriedade intelectual, e vamos falar sobre este tema na segunda-feira, mas se for passível de ser patenteável, ou de ter uma marca, ou de ter um design, ou etc., é importante que indiquem isso no vosso elevator pitch, porque isso pode ser uma informação muito relevante para quem está do outro lado, neste caso, para o investidor. É também importante falarem de qualquer tipo de certificação que seja necessária, principalmente quando estamos a falar de dispositivos médicos ou mesmo eletrónicos, há sempre certificação associada a este tipo de soluções e, portanto, isto também não só ajuda-vos a passar uma imagem de credibilidade, como está a contar a história toda, não é? Quem está do outro lado, o investidor, já está a perceber, ok, eu vou precisar de propriedade intelectual, eu vou precisar de certificação, já estou a fazer as contas, já estou a ver os custos todos que isto vai ter. Para quando vocês chegarem ao final aos vossos dados financeiros, eu já tenho algumas contas feitas na minha cabeça. É assim que o investidor vai trabalhando, ok? Portanto, especificações do vosso produto, como é que ele funciona, como é que ele resolve o problema que vocês identificaram, quais é que são as vantagens técnicas do vosso produto, estádio de desenvolvimento, como é que está, propriedade intelectual, certificações. Mas eu tenho que falar disto tudo em 20 segundos. Claro que não, depende de projeto para projeto. Há projetos que nem vão ter propriedade intelectual. Há projetos que não vão ter certificação. Há projetos onde eu, muito rapidamente, em 2 segundos, consigo, num esquema, fazer a representação da minha solução. Há outros que eu, se calhar, preciso um bocadinho mais de tempo e de explicar um conceito ao outro. Ok? Se precisarem de explicar um conceito, usem também sempre associações com coisas que nós conhecemos do dia-a-dia. É sempre muito importante. Portanto, o porquê está respondido, o que é, ok? O que é que ainda precisamos de falar? Também sobre a nossa competição. E aqui um bocadinho no seguimento do que é. Para eu perceber se a solução realmente responde ao problema e se vocês têm uma vantagem competitiva, é importante que vocês falem da competição. Uma das formas de falar da competição é apresentando estas tabelas, estes performance maps, onde eu ponho, não se vê muito bem neste exemplo, mas eu tenho um outro aqui, onde nós colocamos do lado esquerdo as características da nossa solução, da nossa ou de outras, características importantes para o consumidor. Exemplo, viagens. Um consumidor que está à procura de fazer uma viagem, de procurar um pacote de viagens, por exemplo, o que é que ele
quais é que são as características essenciais que ele gostaria de ver neste tipo de ofertas. É preço, é diversidade, é a experiência que ele vai ter na viagem, é ter já tudo organizado. Quais é que são as características principais que são importantes para o consumidor quando ele vai adquirir o meu produto ou o meu serviço? Listamos dali do lado esquerdo as características. Depois, na primeira coluna, peço desculpa, na primeira coluna colocamos a nossa empresa, o nome do nosso produto ou da nossa empresa. E nas restantes, as alternativas existentes. Atenção que alternativas, e como o professor Rogério Pugaleal também já referiu, há sempre competição. E alternativas podem não ser empresas que existem no mercado, ou produtos ou serviços que existem no mercado. Podem ser formas alternativas de fazermos a mesma coisa, ok? De responder ao mesmo problema. Portanto, neste exemplo, vocês têm um ginásio e uma das alternativas ao ginásio sou eu que posso comprar equipamento e na minha casa fazer exercício por mim sozinha, não é? Ou posso assistir uns vídeos no YouTube e fazer exercício em casa. Isto é uma forma de competição. Vocês, proprietários do ginásio, vão ter que me convencer a mim do valor que é eu ir para o vosso ginásio ao invés de utilizar os meus equipamentos no conforto da minha casa e a ver os meus vídeos do YouTube, ok? Portanto, tem que haver, obviamente, este exemplo não é o melhor exemplo por dois motivos. O primeiro é porque há ali, no lado esquerdo, um número muito grande de features, de características, e nós não queremos tantas características, nós queremos nos centrar em 4, 5 características principais, porque, atenção, aquelas são as características principais que determinam a compra. Obviamente, há muitas características que o cliente gostaria de ter, mas aquelas são as principais que vão determinar ele escolher o nosso produto ou serviço versus as outras alternativas já existentes. O segundo motivo pelo que este exemplo não é muito bom é porque temos ali o nosso produto, ou seja, ali o ginásio, a nossa empresa toda com um ticket azul. Portanto, nós somos os melhores do mundo. Ninguém é o melhor em tudo. A vossa vantagem competitiva tem que estar em algum lado, mas não em tudo, porque ninguém consegue competir pelo preço, pela qualidade e por ter inúmeras funcionalidades, pelo network, etc, etc. Nós somos melhores em algumas determinadas partes, não seremos sempre os melhores em todas as features, ok? Portanto, é importante que vocês passem a mensagem do vosso produto ou serviço, de como é que vocês resolvem a solução e como é que vocês são diferentes da competição existente. Não têm necessariamente que usar este tipo de tabela, ok? Isto é um exemplo, muitas vezes ele é utilizado porque é uma forma gráfica e rápida de eu ler em que é que vocês são diferentes daquilo que existe, ok? Mas não é obrigatório. Aliás, nada do que eu estou a dizer aqui é obrigatório. Isto são informações que vocês devem passar o conteúdo do vosso elevator pitch, mas claro que vão variar de projeto para projeto. Então, qual é a dimensão do mercado? Para quem é que isto vai trazer algum valor? Viram a pergunta ali que o personagem fez? Então, e como é que eu ganho dinheiro com isto? Vendendo, ok? Vendendo a quem? Toda a gente vai querer este produto. Não, nem toda a gente vai querer nanotubos de carbono, não é? Como é óbvio. E nem toda a gente vai querer, seja o que for que vocês tenham para vender. Há de haver um público muito específico que vai ser o público que vai começar, que vai ser o público que vai, por onde vocês vão começar a atacar o mercado. O que não quer dizer, obviamente, que não hajam outros públicos, que não hajam outros segmentos de mercado no qual vocês podem entrar, que não hajam até outras aplicações que a vossa solução possa servir. Claro que sim, claro que pode haver, mas nós temos que começar por algum lado. E porquê que é tão importante nós escolhermos efetivamente um segmento de mercado? Porque tudo à volta, o nosso modelo de negócio, a forma como nós vamos comunicar, tudo vai mudar e se tem que adaptar àquela pessoa específica, àquela persona como o Pedro apresentou há pouco. Portanto, nós temos que ter na nossa mente muito clara quem é esta tipologia deste cliente-alvo e temos que saber tudo sobre ele. A que restaurantes é que ele vai, onde é que ele passa as suas férias, mesmo que não tenha nada a ver com o consumo do nosso produto, mas nós temos que saber tudo sobre ele. Porque isso são informações valiosíssimas para depois sabermos como é que vamos comunicar. Ok? Portanto,
qual é a dimensão do mercado, quantas pessoas é que existem desta tipologia, com este tipo de características, e explicarem quais é que são essas características dos nossos clientes e podem também falar, obviamente, dos vossos fornecedores, se fizer sentido. Se não fizer sentido, não têm que o fazer. Como? E esta é uma parte muito importante porque é a parte como nós percebemos como é que vocês passam de uma ideia a uma ideia de negócio. Percebem a diferença? Uma coisa é terem uma ideia, que era aquilo que a personagem do primeiro vídeo tinha uma ideia tecnológica, inovadora, que ninguém tinha feito antes, que ele demorou 9 anos a desenvolver, mas não tinha uma ideia de negócio. E uma ideia de negócio é como é que vocês realmente vão fazer com que esta ideia chegue ao vosso cliente, como é que vão criar valores. E aqui vocês têm que explicar como é que se propõem então a concretizar o vosso negócio. Como é que vocês vão levar o presente que vocês têm para entregar ao cliente que está à espera e ansioso de o receber. Ok? E aqui podem falar do canal de distribuição, aqui podem falar do canal de comunicação. Há diferentes coisas que vocês podem falar para explicar o vosso modelo de negócio. Alguns ainda têm aula prática, acho que hoje e amanhã, mas outros turnos já tiveram ontem e vocês, nesta semana, nas aulas práticas, vão estar a trabalhar sobre o Business Model Canvas, que já foi também aqui apresentado. Não é para boa prática, não é boa prática vocês simplesmente agarrarem no Business Model Canvas e colocarem no vosso pitch quando estão a falar de modelo de negócio. Não é isso que se pretende. O que se pretende é que vocês... O Business Model Canvas é uma ferramenta de prototipagem e é uma ferramenta de apoio em que vocês estão a trabalhar, a fazer brainstorming, a testar várias possibilidades. Ok? Quando estiverem com o vosso Business Model Canvas normalizado, estabilizado e terminado, vocês vão tirar dali alguma informação relevante para explicarem ao investidor qual é o vosso modelo de negócio, como é que vocês vão passar aquela ideia a uma ideia de negócio, como é que vão fazer dinheiro com isto. E essa informação pode ser muito variada. Pode vir do canal de distribuição, pode vir do canal de comunicação, pode vir do relacionamento com os clientes, pode vir de diferentes partes, diferentes blocos do Business Model Canvas. Ok? Quanto? Claro que tem que ter algumas previsões financeiras. Vai também, obviamente, haver uma aula teórica sobre este assunto na próxima semana. E o que vocês vão ter que apresentar, depois há também um documento onde nós temos algumas dicas, o professor António Grilo não me está a ouvir, mas há um documento onde temos algumas dicas sobre o Elevator Pitch, não sei se já está disponível, não, vai estar disponível, e lá vocês vão ver, vão ter informação sobre o que é que deve ter o vosso Elevator Pitch em cada uma destas partes dos conteúdos, mas vão ver que ao nível de indicadores financeiros vai ser uma coisa muito, muito simples. Isto são 5 semanas, é muito rápido, não há tempo para explorar muito esta questão e, portanto, vai ser só preço unitário, custo unitário e fazerem uma previsão de preço e de custo unitário. Vai ser algo mesmo muito simples a este nível, não fiquem já, para quem não teve gestão de empresas ou para quem não teve outra cadeira de economia ou desta área mais financeira, não fique assustado, porque vamos tentar facilitar muito esta questão e vai haver uma folha Excel preparada para vos ajudar a fazer todos estes cálculos. Quando, onde e quando? Estas perguntas, nem sempre a resposta aparece no Elevator Pitch, mas às vezes é importante darmos esta informação, especialmente utilizando um roadmap com milestones, ou seja, dizendo estamos em 2019, portanto, até meio deste ano nós vamos trabalhar no desenvolvimento do produto, vamos fazer o nosso pedido de patente, depois, no final, no segundo semestre deste ano, vamos entrar com o processo de certificação, o que for que vocês tenham planeado no planeamento para arrancarem com esta ideia de negócio, ou seja, para implementarem a ideia de negócio, e onde é que isto vai acontecer. O onde pode ter também a ver com onde é que vão implementar a vossa ideia de negócio. Não só ao nível onde é que vai estar a logística ou a produção, se ela existir, mas também onde é que vão estar os clientes. E quem?
e já é das últimas dicas, quem é que se propõe a implementar esta ideia de negócio? E agora vocês dizem, então, nós os 5, somos 5 do grupo, não é? Não somos nós os 5, mas qual é a ciência disso? A ciência é que o mais importante para um investidor é a equipa. Sabem porquê? Porquê é que o investidor dá tanta importância à equipa? Ninguém? Quem é que vai gastar o dinheiro? São as pessoas, não é a ideia de negócio. Sim? É aquele senhor, aquele personagem que estava ali no primeiro vídeo que vai gastar o meu dinheiro. Será que ele vai gastar bem o dinheiro que eu vou investir nele ou na ideia de negócio dele, ou vai aplicá-lo todo em desenvolvimento e a comprar mais colunas de cromatografia, extração e tudo mais? Ok? São as pessoas que vão tomar as decisões de gastar o dinheiro. Portanto, a equipa é o mais importante de uma ideia de negócio, porque o investidor está a apostar tudo naquelas pessoas. Isto quer dizer o quê? Vocês têm que mostrar credibilidade, vocês têm que realmente mostrar que têm competências técnicas ou competências para levar aquela ideia para a frente. E agora vocês dizem, sim, mas nós fomos forçados a fazer o grupo com estas pessoas, com estas 4 pessoas que não conhecíamos de outras áreas. E se a nossa ideia precisar de uma competência que não está entre nós, sem problema nenhum, vocês podem apresentar mais outros elementos que vocês achem essencial adicionar à vossa equipa, que podem estar dentro da equipa fundadora, ou podem ser um advisory board, ou podem ser um consultor. O que interessa é vocês dizerem, vamos imaginar que é um negócio de nutrição. Não há nutricionistas aqui, certo? Se calhar faz sentido, para a credibilidade da vossa mensagem, dizerem que têm convosco, como consultor ou como consultora, uma nutricionista ou um nutricionista, certo? Para que fique claro que vocês têm tudo o que precisam para alavancar aquela ideia, até mesmo na vossa equipa. Não tem que ser a equipa de fundadores, pode ser um consultor, certo? Sim, portanto, não tenham receio de adicionar esta informação e, se puderem, obviamente, em 5 segundos vamos ao LinkedIn, procuramos nutricionista, se não conhecemos ninguém, mandamos uma mensagem, entramos em contacto, olha, estou a fazer uma cadeira, tenho este projeto, o que é que acha da minha ideia? Posso usar o seu nome ou a sua fotografia para a apresentação, pitch, isto é um exercício académico, ok? Para mostrar ainda mais credibilidade. Não é um nutricionista que eu ainda vou falar. Não, eu já falei. Eu encontrei uma nutricionista que eu acho que tem as competências necessárias para o meu projeto. Está aqui o nome dela, a cara dela, falei com ela, este foi o testemunho que ela me disse. Ela disse, acho esta ideia muito interessante, por isto, 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 até tenho um cliente que precisava desta ideia, estou disponível para colaborar convosco. Ok? Quote da nutricionista. E a vossa equipa tem que ser um bocadinho como esta equipa dos pinguins de Madagascar. Tem que ser uma equipa multidisciplinar. Não nos adianta ter 5 engenheiros informáticos, porque não é 5 vezes o mesmo conhecimento, ok? Não é multiplicar ou adicionar mais em conhecimento. E é por este motivo que nós, aqui na cadeira de empreendedorismo, criamos os grupos o mais multidisciplinar possíveis, para que vocês consigam ligar estas competências e conseguir, desta forma, com uma equipa multidisciplinar, chegar muito mais longe no vosso projeto. E às vezes as equipas até têm assim um ar estranho. Não sei se reconhecem aquela pessoa que está ali do lado esquerdo, em baixo. Quem é? Ninguém reconhece? Quem é aquele... Não é uma criança, já era adolescente na altura. Já era adulto na altura. Quem é aquela pessoa que está do lado esquerdo em baixo? Não ouvi? É o Bill Gates. É uma equipa de hippies dos anos 70, todos com aquelas cabeleiras, etc, etc. Mas eles, de alguma forma, mostraram credibilidade para conseguirem levantar o dinheiro que precisavam dos investidores. E, portanto, eles tinham as competências certas, eles mostraram que conseguiram convencer que eles eram capazes de levar aquela ideia da Microsoft para a frente. Só para finalizar, vocês agora perguntam, eu tenho que falar de tudo isto em 3 minutos, todos estes critérios, e é por aquela ordem que falou? Começo por o problema, depois passo para a solução, falo das vantagens. Não,
Não tem nem ordem, nem tem que falar de todos estes critérios. Mas a vossa mensagem tem que estar muito convincente no final para eu querer saber mais. Atenção, o elevator pitch é apenas uma chamada de atenção para que o investidor, ou quem vos está a ouvir, o interlocutor, queira saber mais sobre o assunto. É claro que vocês não vão dar todos os detalhes da vossa ideia de negócio, mas têm que estar preparados para as perguntas. Têm que estar preparados para quando quiserem saber mais sobre o assunto, já vamos ver um exemplo disso, têm que estar preparados para responder. Mas a ideia é dar a informação essencial, o mais importante, para que percebam qual é que é a vossa ideia de negócio e como é que vocês vão fazer dinheiro com isto, ok? Portanto, não tem ordem, porque o mais importante é vocês contarem uma história. E quando contam uma história, é importante que comecem com algo cativante, que pode ser uma pergunta retórica. Quantos de vocês já utilizaram o smartphone em viagens? Quantos de vocês, o que for? Começar por uma história. O meu amigo Tiago foi viajar ou foi trabalhar para outro país e quando chegou lá teve este problema. Uma imagem, um exemplo ou uma informação impressionante. Os primeiros 10, 15 segundos são essenciais na mensagem que nós temos para passar. E se vocês não cativarem o investidor ou o interlocutor nesses primeiros segundos, acabou, já o perderam. O investidor vê centenas, quase, ou 50, 60, 70 pitches por dia. Business plans, então, lê centenas por dia. Se o vosso realmente não chamar muita atenção, vocês perderam-no. E, portanto, os primeiros 10, 15 segundos têm que ser cativantes. E têm que, durante o vosso elevator pitch, também passar a mensagem do que é que faz a vossa ideia única. E aqui estamos a falar do quê? Da proposta de valor. Também. Da vantagem competitiva e da vossa proposta de valor. E agora vocês dizem assim, então, mas não falou de proposta de valor durante a apresentação. A vossa proposta de valor, se não ficar clara no final do vosso elevator pitch, vocês não o fizeram bem. Ok? No final do elevator pitch, com a informação que vocês deram, a proposta de valor tem que ficar clara como água. E se não ficar, o elevator pitch não foi bem sucedido. Sim? Ou seja, não é para vocês virem aqui recitar a frase da vossa proposta de valor ou recitarem as características da vossa proposta de valor. Não é isso que se pretende. O que se pretende é que a vossa comunicação seja efetiva o suficiente para, no final, a pessoa ficar convencidíssima de qual é que é a vossa proposta de valor, sem vocês sequer precisarem de lhe dizer. E se eles não perceberem que vocês poupam tempo, poupam dinheiro aos consumidores, o que for a vossa proposta de valor, vocês têm que pensar bem e reformular o vosso pitch. Então, começamos sempre com uma história. Temos que ter sempre uma história. O vosso elevator pitch, os vossos 3 minutos, têm que contar uma história. Porquê? Quando eu conto uma história, eu estou a criar uma ligação com quem me está a ouvir, que vai querendo saber mais sobre aquela informação que eu estou a passar. E é totalmente diferente eu dizer, aqui está o problema, aqui está a solução, agora vamos falar do mercado. O mercado é isto, agora a competição. Então, competidores temos estes, agora dados financeiros. É totalmente diferente eu fazer isto, ou eu dizer, ou eu começar por contar a história do problema, por exemplo, passar para a solução e dizer, e agora vocês perguntam-se, mas como é que nós vamos chegar ao nosso cliente com esta ideia? E começar a desenrolar esta história ao longo do tempo, vai fazendo com que o investidor esteja sempre interessado em querer saber o que é que vocês têm para dizer a seguir. Eu tenho agora um exemplo de um elevator pitch, que já é um pouco antigo, mas que ganha uma competição, não aqui em Portugal, nos Estados Unidos, e eu acho que é um ótimo exemplo de saber contar uma história. Ele nem sequer tem PowerPoints, portanto, ele está simplesmente a falar. E a ideia de negócio, só rapidamente, sabem que nos Estados Unidos toda a gente bebe café com aqueles copos grandes de café, certo? Então a ideia de negócio deste empreendedor era pôr publicidade nesses copos de café, que habitualmente eram copos em branco, portanto não tinham nenhuma publicidade. E o que ele ia fazer era, ele vendia, ou seja, as empresas que queriam fazer publicidade pagavam-lhe para ele fazer os copos com publicidade e ele oferecia depois os copos às cafetarias, aos cafés, que disponibilizam depois esses copos ao cliente. Vamos ver como é que ele apresentou a ideia de negócio dele.
My name is Josh Light, and I'm the CEO of CupAd, and we believe that we have the most effective form of advertising available in the market today. Our advertisements are exposed to customers for 2,220 seconds on average. Now, what kind of advertising has that kind of exposure time? Ladies and gentlemen, we advertise on coffee cups. That's right, we put your brand in their hand. So how does coffee cup advertising work? Well, we got an advertiser. They pay us money. We produce paper coffee cups with their advertisement or brand on it. Then we give these coffee cups to coffee stands for free. Now, why does someone want to advertise on a coffee cup? Because it takes an individual 37 minutes to drink a cup of coffee on average. That person's going to have to look at the cup, drink, look at the cup, drink 20 times before it's fully consumed. And that person's going to move around like a mobile billboard, exposing that brand to at least 6 different individuals before that cup is drank. What's in it for CupAd? We make 13 cents of profit on every single cup that we distribute. And what's in it for the coffee stands? Well, when most people think about coffee stands, they think about Starbucks. But what about the 25,000 coffee stands in this nation that have plain white cups like this? They don't have the economies to scale to put their own brand on the cup. So we give them free cups. They save $15,000 a year by not buying cups. They like these savings so much, ladies and gentlemen, that approximately 80% of the stands that we've contacted have signed exclusivity agreements to distribute our cups. And what kind of momentum have we started for this company? The last month alone, we got 58 coffee stands in California to sign exclusivity agreements with us to distribute our cups. If we continue to get 58 coffee stands every single month, for the next 12 months, we will have 700 coffee stands at the end of the year. With 700 coffee stands, we can move 8 million cups a month. And at 13-cent profit, 8 million cups a month, we're making over $1 million of profit every single month. And we've already started this, ladies and gentlemen. In fact, our first customer, Overstock.com, will see their cups hit the California market in 21 days. Thank you very much. Minuto. E ele conseguiu passar toda a informação numa história, dando dados de quantas vezes a pessoa quantas vezes é que a pessoa leva o copo à boca, com quantas pessoas é que aquele copo vai contactar à sua volta, etc, etc, numa história. Portanto, para vocês contarem uma história, há 3 pontos importantes. Escrever um guião, entregar a história, praticar e rever. Eu vou passar isto um bocadinho à frente, porque nós já estamos sem tempo, mas aqui a única coisa que diz é que realmente escrever uma história, entregar uma história é muito mais impactante do que qualquer outra coisa. Esta frase muito conhecida da Maya Angelou que diz: as pessoas vão se esquecer o que lhes dizem, vão esquecer o que vocês fazem, mas nunca vão esquecer aquilo que vocês fizeram sentir. Portanto, tentem passar uma emoção, tentem passar um sentimento para que quem vos está a ouvir realmente sair dali ou acabar aqueles 3 minutos com algum tipo de sensação que nunca mais vai se esquecer. E, obviamente, praticar. Não há um número de vezes, quanto mais possível, praticarem e reverem o mais possível com um diferente público para que eles também vos vão dando sempre feedback. Eu vou só então terminar com os 9 Cs de um elevator pitch e dizer que um elevator pitch deve ser conciso, deve ser claro, credível, convincente, conceptual, customizado, consistente, conversacional. Mas, obviamente, nem tudo é matemática. Vocês são engenheiros e gostam dela, mas há muito de emoção neste do elevator pitch e é importante que a causem também. Obrigada. Thank you very much, Sophia. I would, now we are going to a very interesting part, which is we are going to invite students who in the past years have performed very well in their pitches. So firstly, I would like to invite Rosa to come here. Now, Rosa is very interesting because she happened to be in my class, and during the first time, like all students, she was struggling with ideas and she was thinking about how to develop her ideas. But one thing that I found very interesting about her, that she was very, very determined, and she was very self-confident. I mean, when she would come and speak, she would just speak without any fear, without any nervousness. That was a natural skill. But more than that, she was very determined to keep improving her ideas. And finally, last year, she won the first, her group won the first award, the first prize. And but I'll let her do the rest of the talking. So thank you, Rosa. Bem, vou falar em português. Olá, bom dia. Vou falar-vos um pouco sobre a minha experiência em empreendedorismo. Mas primeiro tenho que me apresentar.
Sou a Rosa, tenho 22 anos e venho da Madeira, a pérola do Atlântico. Os meus interesses atualmente são principalmente economia circular, química verde e public speaking. Então, o que é que eu tenho feito ao longo do tempo? Licenciei-me cá em Bioquímica e de seguida fiz o mestrado. E ano passado era eu que estava no vosso lugar a frequentar a cadeira de empreendedorismo. Atualmente estou a fazer a minha tese em Bioquímica e desde dezembro que sou embaixadora da Spark. Estou aqui precisamente por ter frequentado a cadeira de empreendedorismo. Vou então falar-vos um pouco sobre a minha experiência. A nossa equipa. Éramos 5 elementos, 3 de Engenharia Civil e o Stefan de Mecânica e o de Bioquímica. A nossa equipa foi formada aleatoriamente na primeira aula. Nós não nos conhecíamos, apenas os de Civil conheciam-se entre si. Isto foi muito útil para a nossa ideia, porque os de Civil e os de Mecânica tinham bastantes competências técnicas e eu de Bioquímica e da Madeira tinha competências sobre o produto que nós íamos desenvolver. Então, como é que foi desenvolver a nossa ideia? Nós começámos por pensar em quais é que eram os nossos problemas e quais é que eram os problemas das pessoas que nos rodeavam, os nossos amigos e a nossa família. E então, eu que sou da Madeira, comecei a pensar, tenho muitos familiares que são produtores de banana. E então lembrei-me de o que é que eles fazem com os imensos resíduos que produzem-se com a produção de banana. E então foi daqui que surgiu o nosso produto. Vou então agora apresentar-vos o pitch, mais ou menos igual, que nós fizemos ano passado. O nosso produto é o Banana Box. Quantos de vocês é que já consumiram bananas esta semana? Levantem a mão. Pois. A banana é o fruto mais consumido mundialmente. Por ano são consumidos aproximadamente 148 milhões de toneladas de banana. Portanto, nós queremos combater o problema dos resíduos da produção de banana. A Madeira é o único produtor de banana da Madeira, pelo que anualmente são produzidas 22 mil toneladas de banana, que correspondem a 1 milhão de caules, e a Índia é o maior produtor mundial de banana. Produzem-se 27 milhões de toneladas de banana, que correspondem a 1.250 milhões de caules. Portanto, como podem ver, há imensos caules de bananeira pelo mundo. A nossa solução consiste na utilização dos resíduos da produção da banana para fazer caixas. Porquê esta ideia? Porque cada bananeira demora aproximadamente 2 anos até produzir o cacho e depois é cortada e constitui um resíduo para os agricultores, ficando no terreno até ser decomposta e ser integrada na terra como fertilizante. E então, devido à elevada semelhança estrutural que existe, como podem ver aqui nesta imagem, entre o caule e o cartão alveolar, decidimos substituir o cartão alveolar por o caule da bananeira e uma possível aplicação é fazer caixas. Uma vez que estamos a utilizar um resíduo da produção de banana para fazer um novo produto, isto vai de encontro aos princípios da economia circular. Comparamos então as duas fibras. Após alguns testes laboratoriais, verificamos que a fibra do caule da bananeira apresenta maior resistência ao fogo e à tração, bem como maior impermeabilidade comparativamente ao cartão alveolar, o que nos demonstra que é um bom substituto. Em relação aos parceiros, pode ser qualquer produtor da banana, mas numa fase inicial, a Ilha da Madeira. Fomos então falar com alguns produtores de banana na Madeira e fizemos um breve questionário, ao qual todos eles responderam que teriam interesse em ceder os caules em troca da limpeza do terreno e, caso isto não acontecesse, aceitariam 5 cêntimos por cada caule de bananeira. Os nossos clientes são qualquer utilizador de caixas. Numa fase inicial, a GESBA, que é a responsável pela distribuição de banana da Madeira. Seguidamente, também podíamos estabelecer contacto com a distribuição de alguns dos produtos mais conhecidos na Madeira, como o vinho Madeira, o bolo do caco e o bolo de mel. E numa fase final, os distribuidores de comércio online, como a gigante Amazon. Fomos então também fazer alguns questionários à GESBA, a qual nos informou que utiliza mensalmente 93 mil caixas
E algumas das características obrigatórias são a resistência ao esforço, a improbabilidade e a associação da caixa ao produto que transporta, que são as bananas. E também demonstrar algum interesse em utilização de caixas feitas a partir de resíduos locais, como da produção de banana e de cana-de-açúcar. Então, em relação ao nosso plano financeiro. Inicialmente, começamos por caixas com as dimensões de 21 por 50 por 30, por ser as dimensões mais utilizadas. Esta é a foto da caixa que nós fizemos ano passado, que ainda existe. E estimamos um custo de produção de aproximadamente 60 cêntimos e um preço de venda de 1,30 €. É de notar que isto é tudo feito por excesso, os cálculos. Então, nos primeiros 5 anos, fixámos na madeira, o que requer um investimento inicial de aproximadamente 564 mil euros, o qual inclui a compra de um terreno, a construção da fábrica, a produção, estabelecimento da linha de montagem e também a compra de alguns automóveis para conseguirmos ir buscar os caulos ao terreno. E é de notar que a partir do 4º ano conseguimos um saldo positivo abrangendo 70% no mercado. Contudo, nós sabemos que existem fundos europeus que apoiam este tipo de atividades, que podem ir até aproximadamente 80%, se considerarmos que temos um apoio de 60%, o investimento inicial diminui substancialmente para aproximadamente 113 mil euros. E começamos a ter um saldo positivo a partir do 3º ano. Nós somos a B-Team e o nosso produto é a Banana Box. Portanto, think outside the box, think Banana Box. Portanto, este foi o nosso pitch. Obrigada. E agora vocês estão a pensar, sim, Rosa, isso é tudo muito bonito, mas o que é que tu ganhaste realmente com o empreendedorismo? Pronto, é isso que eu vou agora apresentar-vos. A Banana Box foi eleita a melhor ideia, então nós tivemos a oportunidade de participar na European Innovation Academy, que aconteceu no Estoril, o verão passado, que é uma aceleradora que junta pessoas de todo o mundo. Também tivemos a oportunidade de participar no concurso Hack the Planet da Climate Geek, que aconteceu cá na FCT, no qual a Banana Box também foi eleita a melhor ideia e acabámos por ter um prémio de 500 euros. De seguida, tivemos a oportunidade de representar a cadeira de empreendedorismo no Rock in Rio University Challenge. A Banana Box inspirou-me para a minha tese de mestrado. E então estou também a trabalhar a economia circular e estou a extrair compostos químicos, tanto da folha como do caldo da bananeira, para implementação na indústria farmacêutica. E também tive a oportunidade de ser convidada para falar no Slow Fashion curso, na nova FCH, sobre a possível aplicação dos resíduos da produção da madeira para a indústria têxtil, porque os resíduos desta produção podem ter imensas aplicações. Então, ao longo deste tempo, eu percebi que as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Portanto, todos nós, alunos de empreendedorismo, temos a mesma oportunidade, que é ter empreendedorismo. Mas está em cada um de nós darmos o nosso melhor e fazer com que desta oportunidade surjam muitas outras oportunidades que vão de encontro aos nossos objetivos. Por fim, gostaria de agradecer a todas as pessoas que permitiram todas as oportunidades que eu tive a partir do empreendedorismo, principalmente ao Damião, que lembra sempre de mim, e a todos vocês pela vossa atenção. Obrigada. Rosa, antes de ir embora. Antes da Rosa, não sei se me estão a ouvir, antes da Rosa se ir embora, ela não está à espera disto, mas eu acho que vocês viram o pitch dela e obviamente só o pitch dela foi vencedor, ok? Mas houve um momento muito especial no Elevator Pitch, que foram as perguntas do júri. E houve um dos membros do júri, que foi o Paulo Sousa Marques, o CEO do Shark Tank, que fez uma pergunta à equipa e eu acho que se já não fosse vencedor esta ideia, com esta resposta, não havia dúvidas que o primeiro lugar era deles. É uma necessidade deles, eles querem ter isso associado. Eu chamaria a atenção para dois, que eu acho que são dois problemas. O primeiro é que, se vocês não arranjarem uma forma de proteger isto com um modelo de utilidade, qualquer pessoa no mundo faz. A segunda é que eu não sei se a bananeira produz quantidade suficiente para os vossos sonhos. Ok. Nós temos alguns valores. Sabemos que... Ok.
Em relação aos dados que nós apresentamos, se nós ocuparmos 80% da distribuição de banana e apenas 0,6% da Índia, estaríamos a produzir 2.739.000 em cada um dos sítios por ano. E sabemos que ocorre uma produção anual de 148 milhões de toneladas de banana, o que corresponde a 6.700 milhões de caules, o que nos permite fazer 8.700 milhões de caixas anualmente. Portanto, vocês veem, não é preciso dar... Este foi o momento em que eu me emocionei aqui atrás, quando a Rosa saca do papelinho do bolso e diz, não, eu tenho a resposta. Como vocês veem, não é preciso dar toda a informação no elevator pitch, mas têm que estar preparados para as perguntas que vêm a seguir. E ela estava mais do que preparada. Obrigada. Obrigado. Okay. Muito obrigado, Rosa. Agora vou pedir Inês. Inês foi a nossa aluna 2 anos atrás. 3 anos, sim. But another interesting thing about her is she's now working in a startup in the financial space. So this is also an example of just by being more aware of entrepreneurship, it's not necessary to actually start a business, but you can also go and work for startups, which is a very big emerging opportunity around here. So Inish, I'll let you take the stage. Bom dia. Ok, está ok. Bom dia, vou então fazer o pitch, que não fui eu que fiz e, portanto, por isso é que se calhar estou bastante nervosa. Mas que fizemos em 2016, depois no final vão perceber se foi um bom pitch ou não, se ganhámos ou não. Como é que eu ando nos slides? Está aqui. Pronto, esta foi a equipa. Uma vez mais, aqui nós apresentámos o valor da equipa. 3 pessoas de Engenharia Micro e Nanotecnologias que foram responsáveis pela elaboração do biosensor, que foi o produto que eu vou apresentar a seguir, e eu e a Vânia Silva, que fomos responsáveis pela parte bio, desde a escolha do anticorpo, como ao desenvolvimento do processo de contabilização da concentração das proteínas. Portanto, qual é que é o problema? A pré-eclâmpsia nas grávidas é um fator... É uma conjunção de fatores clínicos desde a tensão arterial alta à presença de proteína na urina. Portanto, se não for controlada, pode passar a eclâmpsia e levar à morte da mãe e do bebê. Neste momento, é a razão número 1 para nascimentos prematuros. Relativamente a números, aqui o objetivo foi apresentar os números e dar relevância ao problema e à procura de uma solução para o problema. Cerca de 5% das grávidas sofrem de pré-eclâmpsia durante a gravidez, o que parece ser um número bastante pequeno, mas depois, quando entramos em números concretos e saímos das percentagens, isto implica 6,5% de mulheres que morrem por hora e 57% no mundo. Portanto, qual é que é a nossa solução? A nossa solução é criar um biosensor que seja não invasivo, que seja rápido, fácil de usar, seguro, que permita o controlo da patologia e que seja confortável para a grávida. Apresentámos esta solução às pessoas de empreendedorismo, esta foi a resposta, ok? E este foi o nosso feedback. Ok, as pessoas gostaram, bora então, mãos à obra. Não é o professor Virgílio nem o professor José Damião, somos nós. Mãos à obra e bora lá então perceber qual é que é a nossa competição, o mercado em que nós nos inserimos e a solução financeira, ou a análise financeira que nós vamos propor. Relativamente à competição, aquilo que nós temos é testes de hospital, que implica que a grávida esteja durante o dia inteiro no hospital a fazer vários exames à urina e ao sangue, e o teste de Combur.
onde o teste de Combur é qualitativo e não quantitativo. Relativamente ao mercado, o mercado é B2B, são as companhias farmacêuticas, clínicas médicas e hospitais. Em Portugal existem mais de 82 mil grávidas por ano e, tendo em conta que o nosso mercado não é diretamente as grávidas, são as companhias, nós temos cerca de 1.650 obstetras e farmácias, cerca de 3 mil, que vão absorver o nosso produto e oferecê-lo às 82 mil grávidas. Relativamente ao roadmap, definimos cerca de 5 anos para o desenvolvimento da parte clínica do produto e no mercado decidimos apostar em Portugal e na Europa. Relativamente à área financeira, decidimos, após os 5 anos, ter um investimento de 350 mil euros e um payback de 3 a 4 anos. Durante a apresentação, se repararam, no canto superior direito, ali parece formatado, pronto. No canto superior direito aparecia sempre um número e este número é a contabilização do número de novos casos de pré-eclâmpsia que ocorreram durante os 5 minutos do pitch. Depois, no final da apresentação, os professores foram tentar fazer a análise de todos os pitches e perceber qual é que seria o melhor pitch ou qual é que seria o top 3 dos melhores pitches e... não aparece. Pronto. Apareceria aqui a foto da nossa equipa a receber o prémio de melhor projeto de empreendedorismo de 2016. Outra sugestão que eu dou é, no final, vão existir perguntas. Por exemplo, a Rosa tinha uma cábula, mas poderia ter feito slides escondidos onde iria apresentar os números que apresentou durante a defesa. Aqui, nós fomos apresentar só os números para Portugal. E pronto, é um bocadinho esta a ideia que eu quis vir transmitir, apesar de não a ter preparado propriamente e estar super nervosa.